Livro da Vida, capítulo 19. A alma que experimentou esta oração e união fica com uma grandíssima ternura, de maneira que gostaria de se consumir, não de dor, mas de lágrimas de contentamento. Nela se encontra banhada, sem sentir nem saber quando nem como a chorou. Mas grande é seu deleite ao ver a planação, aquele ímpeto de fogo com água que mais o faz crescer. Sei que isso soa como um palavreado sem sentido, mas é assim mesmo. Às vezes, neste grau de oração, acontecia-me tão fora de mim que não sabia se era sonho ou se, em verdade, era real, aquela glória que sentia. E só me convencia de que não fora um sonho quando me via inundada naquela água que, sem o menor esforço de minha parte, corria com tanto ímpeto e rapidez que parecia destilada por uma nuvem no céu. Isso me acontecia no começo, quando essa oração era de curta duração. A alma fica com tanta coragem que lhe seria grande consolo se naquele momento a fizesse em pedaços por Deus. É nesse estado que ela faz promessas e toma resoluções heróicas, que seus desejos são plenos de vigor, que começa a ter horror do mundo e percebe com perfeita clareza sua própria vaidade. Está muito mais madura e elevada do que nas orações passadas, e sua humildade mais desenvolvida. É que se vê nitidamente que para tão excessiva e grandiosa dádiva não precisou realizar nenhum esforço, nem teve parte em atraí-la ou retê-la. Reconhece claramente sua própria indignidade e vê sua miséria, pois num quarto bem iluminado pelo sol não há teia de aranha que consiga permanecer escondida. Está tão afastada da vanglória que lhe parece impossível acreditar que alguma vez pudesse ter caído em tal pecado. Vê o pouco ou nada que pode e que praticamente não deu nenhum consentimento para o que lhe aconteceu, mas que, contra sua própria vontade, a porta parece ter se fechado para todos os sentidos, de maneira que ela pudesse desfrutar melhor do Senhor. Está então a sós com Ele, que lhe resta fazer senão amá-lo? Não consegue ver nem ouvir, a não ser com grande esforço. E é preciso admitir, nisso não tem ela grande mérito. Vê então representar-se na memória sua vida passada, e a grande misericórdia de Deus, com grande verdade, e sem que o intelecto tenha necessidade de andar à caça, pois vê que sua refeição já está preparada. A alma percebe que teria merecido o inferno, mas a castigam com a glória. Consome-se então em louvores a Deus, do mesmo modo como eu quisera fazê-lo nesse momento. Bendito sejais, Senhor meu, que deu uma lama tão suja como minha alma, tirais água tão límpida que sirva para a vossa mesa. Sede louvado, ó deleite dos anjos, uma vez que almejais erguer da terra um verme tão vil como eu. Os benefícios assim adquiridos permanecem na alma por algum tempo, entendendo agora que os frutos desta oração não são seus. Ela já pode começar a reparti-los, sem que eles lhe façam falta. Começa, pois, a dar sinais de ser uma alma que guarda os tesouros do céu e a ter desejos de reparti-los, suplicando a Deus que não seja ela a única a ser rica. Começa a beneficiar os próximos quase inconstantemente e sem fazer nada para esse fim. Eles é que o entendem, porque as flores têm agora uma fragrância tão poderosa
que lhes desperta o desejo delas se aproximarem. Compreendem que a alma tem virtudes e, vendo o quão apetitosas são as frutas, gostariam de ajudá-la a comê-las. Se a terra está bem cavada, com provações, perseguições, murmurações e enfermidades, pois poucos conseguem aqui chegar sem passar por tudo isso. E está bem solta por andar, muito desapegada do próprio interesse. A água tanto se embebe nela que quase nunca seca. Mas se é terreno que ainda está por lavrar e com tantos espinhos como eu estava ao princípio, e ainda não afastada das ocasiões de pecado, nem agradecida como deveria pelas dádivas concedidas, então a terra volta a secar. E se o jardineiro se descuida e o Senhor, por sua bondade somente, não torna a querer mandar chuva, pode-se dar por perdido o jardim. Assim me aconteceu algumas vezes, e estou realmente espantada com isso. Se eu mesma não o tivesse vivenciado, não poderia crer. Escrevo para consolo de almas fracas, como a minha, para que nunca desesperem, nem deixem de confiar na grandeza de Deus. Ainda que depois de o Senhor as ter elevado a tão alto ponto, venha cair. É mister que não desfaleçam, caso não se queiram perder por inteiro, pois as lágrimas tudo alcança. Uma água traz a outra. Essa foi uma das razões por que fui encorajada, sendo quem sou, a obedecer aos meus superiores e escrever estas páginas com um relato de minha vida miserável e dos favores que tem me feito o Senhor, apesar de eu não o ter servido, e sim ofendido. Quisera apenas ter aqui grande autoridade para que nisto me acreditassem, e suplico ao Senhor que me conceda essa graça. Repito, portanto, que ninguém que tenha começado a praticar a oração se deve sentir desencorajado a dizer: se hei de cair novamente, melhor será que nem continue a ter oração. Creio que tal pessoa cairá de fato, se deixar a oração e não se emendar do mal. Mas se não o deixar, pode ter confiança de que assim será conduzida a um porto de salvação. Foi justamente um tema de assédio constante do demônio sobre mim, e tão grande foi meu sofrimento, por me parecer pouca humildade, ter oração, sendo eu tão ruim, que, como já disse, deixei de rezar por 1 ano e meio, ou pelo menos por 1 ano, pois desses 6 meses não me recordo bem. O que experimentei então foi nada menos do que um mergulho no inferno, sem necessidade de demônios que lá me fizessem cair. Oh, valha-me Deus, que cegueira tão grande! E que sucesso tem o demônio quando nos persegue dessa maneira. Sabe o enganador que a alma que tiver oração e nela perseverar, estará para ele perdida, e que todas as quedas que lhe causar apenas a ajudarão, por bondade de Deus, a dar um salto ainda maior no serviço do Senhor. E isso é algo que preocupa muito o demônio. Oh, meu Jesus, que espetáculo é ver uma alma que, caindo desta altura do abismo do pecado, vê-se resgatada por vós, que em vossa misericórdia lhe estendeis vossa mão e a levantais, como ela reconhece a multidão de vossas grandezas e misericórdias, em contraste com a própria miséria. Consome-se de vergonha ao reconhecer vossas grandezas e não ousa erguer os olhos em vossa presença para reconhecer o que vos deve. Faça então devota da Rainha do Céu, para que vos aplaque e invoca a ajuda dos santos
que caíram depois de vós os terdes chamado. Em cada graça que lhes concedeis, ela encontra um excesso de generosidade, porque se considera indigna na terra que pisa. Acode aos sacramentos e uma fé viva, faz morada em sua alma, quando vê as virtudes que Deus ali colocou. Louva a vós por terdes deixado tal medicina e unguento para as nossas chagas, que não só as curam superficialmente, mas as erradicam por completo. Disso a alma se espanta. E quem, Senhor meu, não se há de espantar de tão grande misericórdia e tão extrema bondade em retribuição a uma traição de tão odienta e abominável? Não sei como não se me parte o coração quando sobre isso discorro, porque sou ruim, como essas poucas lágrimas que aqui derramo, dadas por vós, água que na medida em que vem de mim foi tirada de um poço tão impuro. Parece que vos tenho dado satisfação por tantas traições, pois ando sempre a fazer mal e a procurar desfazer os favores que me tendes feito. Dai-lhes, Senhor meu, valor, aclarai água tão turva, nem que seja para não dar tentação a alguém, como a mim me tem dado, de fazer maus juízos, pensando porque deixais, Senhor, as pessoas muito santas, que sempre vos têm servido e trabalhado por vós, criadas em religião, e ela se entregado de verdade, e não como eu, que de religiosa não tenho mais do que o nome, vendo claramente que não lhes fazeis favores como a mim. Bem vejo, meu bem, que lhes guardais o prêmio para lhes dar tudo de uma vez só, ao passo que a minha fraqueza necessita da ajuda constante que me dais. A eles que, por serem fortes, vos servem sem isso, os tratais como a gente esforçada, desprovida de interesses mesquinhos. Contudo, bem o sabeis, Senhor meu, que muitas vezes eu chamava diante de vós, desculpando as pessoas que contra mim murmuravam, por me parecerem que lhes sobejava a razão. Isso, Senhor, foi depois que me haveis segurado, por bondade vossa, para que eu não vos ofendesse tanto, e já me ia desviando de tudo quando me parecia poder desgostar-vos. Foi então que começastes a abrir vossos tesouros à vossa serva. Dir-se-ia que não esperáveis outra coisa, senão que houvesse em mim vontade e diligência para recebê-los. Tal a brevidade com que começastes, não só a dá-los a mim, mas a querer que os outros soubessem disso. Quando isso se tornou conhecido, as pessoas começaram a ter uma boa opinião daquela de quem ainda não havia compreendido o quanto era má. Embora isso fosse muito visível, mas logo começou também a murmuração e a perseguição, a meu ver, com muita razão, diante da qual não tomei inimizade a ninguém, mas vos suplicava que considerasseis a razão que tais pessoas podiam ter. Diziam que eu me queria fazer passar por santa, e que inventava novidades, não tendo ainda chegado então a cumprir, em grande parte, com toda a minha regra, nem a igualar a muito boas e santas freiras que haviam na casa. De fato, não creio que um dia chegarei a igualá-las, se Deus, por sua bondade, não fizer de tudo da sua parte. Da minha, antes era capaz de abandonar o que havia de bom e em seu lugar adotar maus hábitos, ou pelo menos faziam o que podia para adotá-los, e dava mostras de grande habilidade para as más ações.
Por isso, essas pessoas não tinham culpa quando me culpavam. Não digo que fossem somente as freiras, mas também outras pessoas, se descobriam coisas verdadeiras sobre mim. Era porque assim vós lhes permitis. Um dia, rezando as horas, depois de ter sofrido algumas vezes essas tentações de questionar a distribuição de vossos favores, cheguei ao versículo que diz: Iustus es Domini, e retus indicium tum. Comecei a pensar na verdade aí contida, já que o demônio nunca fora forte o suficiente para fazer-me duvidar de que vós, meu Senhor, tendes todos os bens, nem de qualquer outra verdade da fé. Com efeito, parecia-me que quanto menos essas verdades possuíam um fundamento natural, mais firme era a minha fé e maior era a devoção que em mim elas inspiravam. Porque sois todo-poderoso, aceitei como inquestionáveis todas as obras magníficas que fizestes. E a que esse respeito, como digo, jamais fui assediada pela dúvida. Pensando, pois, em como permitis com justiça que muitas servas vossas não tivessem os favores e dádivas que concedieis a mim, sendo eu quem sou, respondeste-me: serve-me tu a mim e não te metas nisso, como foi a primeira vez que me falaste, assim diretamente. Fiquei muito espantada. Como tratarei mais adiante, de modo como estas palavras divinas são ouvidas. Assim como de outras questões, não direi aqui mais nada sobre isso. Do contrário, eu me afastaria do assunto, e creio já me ter afastado demais, ao ponto de quase nem saber mais onde me encontro. Nem pode deixar de ser assim, meu filho e vossa reverência. Terá de suportar estas interrupções, porque quando vejo a paciência que Deus tem tido comigo e me vejo nesse estado, não é de surpreender que eu perca o tino do que digo e ainda tenho a dizer. Praz ao Senhor que sejam sempre estes os meus desatinos, e antes de me permitir que eu vá contra ele num só ponto, que seja Sua Majestade me reduza a cinzas no mesmo instante. Como uma ilustração de suas grandes misericórdias, basta o fato de ele ter perdoado tanta ingratidão de minha parte, e não uma senão muitas vezes. A São Pedro ele perdoou uma vez, a mim muitas. Boas razões tinha o demônio para tentar-me, falando-me para não aspirar à amizade tão estreita com aquele em relação a quem eu dava mostras tão públicas de inimizade. Que cegueira tão grande a minha! Onde pensava eu, Senhor meu, encontrar-me remédio senão em vós? Que disparate, fugir da luz para andar sempre tropeçando. Que humildade tão soberba plantava em mim o demônio, quando deixei de apoiar-me à coluna e ao cajado que me havia de sustentar, a fim de não sofrer tão grande queda. Agora, enquanto escrevo, faço o sinal da cruz, e mal posso acreditar ter alguma vez passado por perigo tão grave, como nessa ocasião em que o demônio me incultou essa ideia sob o disfarce de humildade. Como pode ser, perguntava-me o demônio, que queira se aproximar de Deus em oração alguém que, depois de ter recebido tantos favores, tenha se mostrado tão ruim? Basta-me, segundo ele, rezar aquilo a que estava obrigada, como todas as outras freiras. Mas se nem mesmo isso eu conseguia, como pretendia fazer mais? Era pouco respeito e, de fato, um desprezo pelos favores de Deus. Eu estava certa em pensar sobre isso, em
tentar entendê-lo, mas me equivocava profundamente ao pôr meus pensamentos em prática. Bendito sejais vós, Senhor, que assim me socorrestes. Isso me parece o princípio da tentação com que o demônio levou Judas à perdição, com a diferença de que o traidor não ousava andar tão a descoberto. No entanto, ter-me-ia levado pouco a pouco ao mesmo destino. Atentem nisto, por amor de Deus, todos os que praticam oração. Saibam que no tempo em que eu vivi sem ela, andava eu muito mais perdida na vida. Veja-se que bom remédio me dava o demônio. E que perigosa humildade! Era um grande desassossego, mas como havia de sossegar a minha alma? Apartava-se a infeliz do seu descanso, tinha em si bem presente as dádivas e os favores. Via que os prazeres terrenos são impulsivos. Se consegui passar por tudo isso, foi apenas pela esperança de voltar à oração, pois tanto quanto me recordo, isso deve ter ocorrido há mais de 21 anos. Jamais abandonei minha determinação de retorná-la, mas apenas esperava ficar mais limpa de pecados. Oh, que mal encaminhada ia eu nessa esperança. Nela eu teria permanecido até o dia do juízo, quando então o demônio me livraria dela, mas apenas para dali me levar ao inferno. Se anteriormente, tendo oração e leitura, que me revelavam verdades e mostravam o mau caminho que eu percorria, e importunando o Senhor com lágrimas muitas vezes, era eu tão ruim que não conseguia me valer. Muito pior me tornei quando, afastada disso, pus-me em distrações que me conduziram a muitas ocasiões de pecado, e muito pouco me ajudaram, ou melhor, não me serviram mais do que para me fazer cair. O que eu esperava então, senão aquilo que disse? Creio que merece grande crédito diante de Deus um frade da ordem de São Domingos, homem muito letrado, que me despertou desse sono, fez-me comungar, como creio ter dito, de 15 em 15 dias. Foi então menor o mal. Comecei a cair em mim, embora não deixasse de ofender ao Senhor. Como, porém, não tinha perdido o caminho, caindo e levantando-me, já por ele, embora pouco a pouco, a quem não deixara de andar, e vai para a frente, ainda que tarde. Sempre chega à sua meta. Perder o caminho não me parece ser outra coisa senão deixar a oração. Deus nos livre disso, por ser Ele quem é. A partir disso, fica evidente, e por amor do Senhor, deixemos isto bem claro, que embora uma alma chegue a receber de Deus tão grandes dádivas na oração, jamais deve confiar em si mesma, pois é propensa a cair, nem se expor de nenhuma maneira a ocasiões de queda. Atende-se nisto com grande cuidado, que importa muito, pois ainda que um favor tenha vindo indubitavelmente de Deus, o demônio poderá causar aqui enganos, aproveitando-se o traidor do mesmo favor na medida em que lhe for possível, a fim de enganar pessoas não crescidas nas virtudes, nem mortificadas, nem desapegadas. É que tais pessoas, como explicarei mais adiante, não estão suficientemente fortalecidas para se exporem à ocasião de pecado e outros perigos, por grandes que sejam seus desejos e determinações. Tão excelente doutrina não é minha, senão ensinada por Deus. E quisera que a soubesse pessoas tão ignorantes quanto eu, porque ainda quando uma alma se encontre neste estado, não há de confiar em si mesma para sair a combater,
já fará muito em se defender. As armas são aqui necessárias apenas para a defesa contra os demônios, pois a alma ainda não tem forças para os combater e subjugar, como fazem os que estão no estado que descreverei mais adiante. Este é o engano em que o demônio captura sua presa. Quando a alma se encontra tão próxima de Deus e vendo a diferença que há entre os bens do céu e os da terra, consegue sentir o amor que o Senhor lhe tem mostrado. Nasce-lhe desse amor e dessa confiança a segurança de que não se apartará daquilo que agora está fruindo. Parece antever claramente o prêmio que lhe espera e acredita que já não pode deixar algo, até mesmo nesta vida, tão suave e deleitoso em troca de uma coisa tão baixa e vil como o prazer mundano. Quando a alma se sente assim segura, o demônio a faz perder toda a desconfiança que ela deveria sentir em relação a si mesma. E é então, como digo, que ela se mete em perigos e começa, com bom zelo, a dar os frutos sem medida, julgando que já não tem nada a temer de si mesma. Tal condição não é soberba, pois a alma entende claramente que não pode nada por sua própria conta, mas o resultado de sua extrema confiança em Deus, que não sabe ser discreta. A alma não se dá conta de que é apenas um jovem passarinho de asas fracas. É capaz de sair do ninho e nisso Deus ajuda, mas ainda não está pronta para voar, pois suas virtudes não são fortes. Carece de experiência para enfrentar os perigos e não sabe o mal que fazem em confiar em si. Tal foi a causa de minha ruína. E para isso, como para outras razões, a alma tem grande necessidade de um diretor e de relacionar-se com pessoas espirituais. Estou plenamente convencida de que, a menos que uma alma conduzida por Deus a este estado o abandone por completo, Ele não deixará de favorecê-la nem permitirá que ela se perca. Mas, quando a alma cair, pelo amor do Senhor, que tome ela cuidado para não cair na armadilha do demônio, que tentará levá-la a abandonar a oração, tal como fez comigo, por uma falsa humildade, como já tenho dito e muitas vezes o quisera dizer, que confie na bondade de Deus, pois esta é o maior do que todos os males que possamos cometer. E não se esqueça de que o Senhor releva a nossa ingratidão, quando, reconhecendo o que somos, queremos retomar sua amizade, e que Ele tampouco se recorda dos favores que nos tem feito, para por eles nos castigar, mas antes leva-os em conta para nos perdoar mais depressa, considerando-nos como alguém que já era de sua casa e que tem comigo, como dizem, o seu pão. Que recorde as suas palavras e veja como ele procedeu comigo. Mas me cansei eu de ofender, que sua majestade de me perdoar. Nunca ele se cansa de dar, nem se pode esgotar suas misericórdias. Portanto, não nos cansemos jamais de receber. Seja bendito para sempre. Amém. E que os louvem todas as criaturas.